Oiê, tudo bem com vocês? Finalmente tô aqui de volta gravando vídeo pra vocês. Mas pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu passei aí por um julho bem complicado, umas férias complicadas. Eu tive reforma, eu fiquei fora da minha casa um mês, fiquei na minha sogra. O Gabriel operou meio que de última hora. Não é super de última hora, mas enfim, a gente nem esperava que fosse ser tão rápido, então eu me senti meio assim, às pressas pra ele poder operar. E aí por isso os vídeos acabaram ficando em segundo plano. Mas eu tô aqui hoje pra voltar a gravar e vou começar falando de uma coisa que me pediram muito, que é sobre parto. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Vou falar primeiro sobre como foi o parto do Gabriel, sobre as minhas expectativas, o que eu achei, e vou falar sobre o que eu espero para esse parto do Rafael, tá bom? Bom, a verdade é que eu acho que nós deveríamos viver o parto ao longo da nossa gestação, né? Hoje eu já enxergo dessa forma, na minha segunda gestação, e eu tenho tentado viver e pensar e planejar o parto durante esses 9 meses que eu tenho de espera pelo Rafa. Isso não aconteceu comigo na minha primeira gestação. Eu sabia que a hora do parto ia chegar, mas no fundo eu tinha muito medo desse momento, eu tinha medo do que eu ia sentir, eu tinha medo se ia ser por um parto normal e sendo muito honesta, eu nunca desejei ter o parto normal, eu tinha muito medo do tamanho da dor e de ser incapaz de suportar essa dor e no meio do caminho falar, ai, não, desisto. Então eu não vivi essa questão do parto durante a gestação. Eu meio que fui deixando levado, tipo, depois eu resolvo. As pessoas me questionavam muito e eu falava assim, não resolvi ainda. Eu ainda não tava nas redes sociais e não tinha essa pressão e tanta pergunta sobre isso. Mas eu já sentia das pessoas essa dúvida assim, e aí, você vai ter parto normal? E aí, você vai tentar? E aí, para não entrar muito no mérito da minha resposta, porque na verdade eu já tinha um pouco da resposta pronta, era do tipo, não vou tentar parto normal. Desde o começo da minha gestação eu já tive isso, eu já sabia que eu não ia tentar. Eu comecei a falar para as pessoas, eu vou deixar mais pra frente, depois eu decido. Então, hoje eu vejo como é diferente uma segunda gestação mais madura e já sabendo o que pode acontecer, de uma primeira gestação. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho de como foi a minha gestação do Gabriel. Foi muito tranquila. Durante a gestação em si eu não tive nenhum grande problema, mas como eu já tinha tido um aborto anterior e como a gente, enfim, morre de medo, né? A gente cria esse medo na gente, ai meu Deus, e se não for pra frente? Porque não é que eu tive um aborto, ele chegou a se desenvolver. Então desenvolveu até 9 semanas e aí eu vivi essa gravidez das 9 primeiras semanas e quando eu fui fazer ultrassom, eu descobri que ele tinha parado de desenvolver com 6 semanas. Então a gente passa por esses medinhos, você fica sabendo de histórias que parou depois, de gente que tava quase parindo e o bebê parou de desenvolver. Então eu vivi um pouco esse medo na gestação do Gabriel. Mas de fato, intercorrências em si eu não tive. Então foi uma gestação muito tranquila. Eu passei mal durante as primeiras semanas, até mais ou menos 16 semanas eu passei muito mal, tive uma indisposição muito grande, vomitei muito. Mas depois que a 16ª semana passou, eu fiquei, gente, muito bem. Fiquei assim, de verdade, maravilhosamente bem, nem parecia que era a mesma pessoa. Então eu consegui aproveitar, eu viajei, eu saí, chegou no final da gestação, eu e meu marido, a gente parecia que tinha rodinha no pé, a gente saiu pra caramba, parecia que a gente tava querendo fazer um estoque de saídas, porque a gente sabia que depois a gente não ia poder sair tão cedo, e fiquei muito bem. Quando eu tava ali por volta de 38 semanas, a minha médica questionou, e aí?
que a gente vai fazer, né? Você decidiu, não decidiu? E eu já tinha meio que deixado claro que, de fato, eu não tentaria o parto normal, que eu queria a cesárea. E pra ser muito honesta, eu também não tinha muito conhecimento das coisas. Então, pra mim, esperar o meu corpo dar o sinal, perder um tampão, ou deixar, começar a entrar em contração, ou entrar de fato em trabalho de parto, não era muito uma dúvida assim, do tipo, ai, será que é bom? Nossa, não era uma coisa muito correta na minha cabeça, muito certa. Então eu não fiz muita questão de nada disso. Na verdade, eu confiei muito ali na minha médica. E ela trouxe isso pra mim. Quando eu tava com 38, ela falou, bom, vamos começar. Eu comecei a fazer aqueles exames de Tociocardio. Acho que é tociocardio, que você monitora o feto. Tava tudo ótimo, eu fazia a cada 3 dias mais ou menos, tava tudo bem. E aí quando chegou com 39, ela falou, o que você vai querer fazer? Vamos esperar até 40, você quer agendar? A partir de agora eu já agendo. Isso é minha médica anterior. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu vou ser honesta, eu até queria chegar em 40 semanas, não tinha nenhum idealismo ligado a esse 40 semanas, era só por ser 40 semanas, mas eu tô cansada agora, então eu queria, acho que a gente já pode agendar. Pensei, vi ali mais ou menos uma data, o Gabi nasceu de 39 semanas e 6 dias. Foi um procedimento tranquilo, eu não tenho nenhum trauma da minha cesárea, na verdade é um procedimento cirúrgico, então eu meio que tava ali na função de paciente, né? Você não é um ser ativo, você é um ser passivo. Eu lembro depois coisas que eu comecei a refletir depois que eu engravidei do Rafa, coisas que talvez tenham me incomodado e que poderiam ser diferentes. Eram 2 coisas na verdade. O fato da mão ficar presa, então quando você vai fazer anestesia, eles fazem, você se coloca as mãos assim, né? E eles prendem a mão, pra não correr o risco de você passar a mão pelo campo cirúrgico, nada disso. E eu lembro que isso me incomodou, tanto é que eu pedi várias vezes pro anestesista soltar pra eu coçar nariz, coçar olho. E aí ele soltou numa boa e teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, ai, na boa, não precisa mais prender. Ele, você vai tomar cuidado? Você não vai passar a mão aqui pelo campo? Eu falei, não. E tipo, eu fiquei com a mãozinha aqui assim, sabe? E aí ele soltou, mas eu achei desnecessário, apesar de, enfim, entender que se trata de uma cirurgia, eu achei desnecessário. E outra coisa que depois refletindo me incomodou, mas que ali no momento, tipo, eu nem parei pra pensar nisso, é a conversa, a falação dos médicos. Isso me incomodou depois. De tipo, eles estavam falando, sei lá, do assunto do futebol, do jornal, da política, e eu lá, assim, tipo, aqui, né, esperando eles me cortarem, pegar meu bebê, trazer pra mim. E depois também, depois que o Gabi veio, ficou um pouquinho comigo, levaram ele e eu honestamente não vi problema nenhum de fazerem os procedimentos, mas aí você ainda fica lá uns 20, 30 minutos dele que eles estão te costurando, né? E esses 20, 30 minutos eles não pararam de falar o tempo todo, então eles ficavam falando da política, do jornal, do que estava acontecendo e isso me deixou um pouco incomodada, achei desnecessário. Eu fiquei pensando assim, poxa, sei lá, eles podiam interagir comigo. Eu fiquei meio ali, exatamente assim, sabe? E aí, né? Vocês estão fazendo negócio, eu tô aqui. Oi, tudo bem? Tô aqui, lembra? É uma coisa que você não participa da conversa, então eu achei que não precisava. Podia ter uma musiquinha, podia ser um ambiente mais relaxador, assim, sabe? Eu podia, de repente, eles poderiam ter me proporcionado um momento de relaxamento, do tipo, seu filho chegou, que maravilhoso. E aí depois, e foi exatamente nessa gestação do Rafael que eu comecei a entender o que era esse tal parto humanizado. Não necessariamente, e eu entendo dessa forma, não necessariamente você precisa ter um parto normal, ou você precisa ter um parto natural para ter um parto humanizado. Você pode fazer uma cesárea humanizada. E comecei a refletir um pouco mais sobre isso, sobre o que poderia ser diferente, sobre o que, enfim, eu gostaria para esse momento com o Rafael e tentar conversar aí com o meu médico, levar de uma forma com o meu médico que ele entenda essa minha necessidade e vontade de que seja uma experiência diferente. Mas foi o que eu disse também, não me arrependo de ter feito a cesárea no parto do Gabriel.
apesar do que eu tive posteriormente, que eu já vou contar pra vocês. E foram esses pontos que eu achei desnecessário. Poderia ser diferente, mas também não é uma coisa que fiquei, eu me senti agredida. Não, só achei desnecessário mesmo. A minha recuperação eu achei que foi ótima. Eu acho que o primeiro dia é o pior dia. É um momento ali que seu corpo sente mais. Hoje eu vejo em fotos, você pensa assim, eu pensava, né? Cesárea, o cara vai lá, vai cortar, vai fechar, tipo, tá tudo bem. Você vai ficar linda, maravilhosa. Não, o seu corpo sente esse sofrimento, é um sofrimento. E aí, quando eu me vejo nas fotos, eu falo, gente, eu tava, tipo, acabada. E parecia que eu tinha feito o maior esforço do mundo, a maior atividade física do mundo. Eu tava, tipo, inchada, cansada, assim, sabe, com cara de abatida. Sendo que na teoria, eu não tinha feito nenhum esforço físico, mas só que não, né? O seu corpo sentiu, o seu corpo foi cortado, ali uma coisa super invasiva com o corpo. Então, o primeiro dia é o dia que a gente sente mais, pelo menos comigo foi assim, mas eu já levantei, já tomei banho, né, com ajuda, obviamente. No segundo dia eu já tava me sentindo melhor e já consegui caminhar pelo hospital, e no terceiro dia, tranquilo, fui embora. Voltei pra casa e não tive que fazer nenhum grande repouso, nada disso. Então eu acho que eu tive uma boa recuperação. Eu vejo gente falando, nossa, eu fiquei, sei lá, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia ir pegar um copo d'água, pra mim era um sofrimento levantar pra ir amamentar. E honestamente, eu não tive isso. Eu achei que pra mim foi, tipo, muito ok. Eu levantava, eu ia amamentar o Gabriel no quarto dele, na poltrona, eu voltava e... Então, pra mim, não teve nenhuma grande complicação. Mas o que aconteceu? Eu cuidei super bem do corte, até comecei a usar cinta, e me fazia muito bem usar cinta, né? Porque com esse tamanho de barriga, e a minha barriga já era gigante na gravidez do Gabriel, depois que tira, seu corpo sente também, né? Cai tudo, toda essa pele cai. Então, a cinta ajudava a colocar os órgãos todos no lugar, só que o meu corte parou de cicatrizar. Ele cicatrizou pelas laterais e chegou no meio, ficou um branquinho, que a médica diagnosticou como fibrose. É uma partezinha que cria uma fibra e que, enfim, não deixa ali o corte se fechar. Eu tomei antibiótico durante alguns dias, eu passei pomada, eu parei de usar cinta para não abafar o local, eu secava o meu corte com secador e teve em algum momento a tal da fibrose sumiu, mas ela demorou a sumir. E aí, depois de muito tempo, que foi quando eu tive a minha gestação ectópica, foi depois de 1 ano e meio do nascimento do Gabriel, a gente descobriu que essa fibrose, essa cicatrização ruim que eu tive da cesárea, ela criou aderências dentro do meu corpo, como se fosse, não sei, eu não sei se eu posso comparar, mas como se fosse uma endometriose. Então ele foi grudando aderências no meu útero, no meu ovário, e aí pegou as minhas trompas e colou. Uma trompa minha, essa fibrose colou no útero, e uma trompa ela colou no intestino. E foi daí que se deu a minha gestação ectópica, quando o Gabriel estava com 1 ano e meio, que eu perdi as trompas, etc. Eu vou deixar nos cards aqui a minha história em relação às minhas gestações. Mas é o que eu posso falar de ruim da cesárea. Existem pessoas que respondem mal a essa cicatrização. Talvez se eu tivesse tido um parto normal, eu não tivesse tido esse problema e eu não teria passado por tudo que eu passei, porque daí eu tive ectópica, eu perdi as trompas, comecei a fazer fertilização e etc. Descobri trombofilia e assim foi. Mas enfim, aconteceu. Pelo que eu li também, não tem muito como você pré-diagnosticar essa tendência, e também não tem como pegar isso no ultrassom. Assim como não se pega endometriose, você só descobre efetivamente quando você abre e você vê a aderência lá dentro. Então eu passei por isso. Essa foi a minha experiência ruim com a cesárea, com a minha má cicatrização da cesárea. Bom, essa foi a minha experiência de parto com o nascimento do Gabi. Apesar de eu não carregar
essa questão da cesárea como tendo sido algo traumático, porque de fato não foi, apesar dessa falta, essa má cicatrização, ela teve as suas consequências. Mas ainda assim eu não consigo carregar um peso muito grande, eu não me arrependo de ter feito a cesárea. Pra mim era o que cabia no momento, da minha preparação, do meu conhecimento e ali da minha confiança com o meu médico. Mas também me fizeram refletir, tudo isso me fez refletir em relação à minha segunda gestação, né? Do que poderia ser diferente para a chegada do Rafa. E esse é o vídeo que eu vou gravar depois em seguida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu objetivo aqui não é influenciar ninguém para nada. O que eu falo para todo mundo quando me perguntam é: ai, que parto você acha? Que parto... Gente, estudem os partos, você que tá grávida, entenda o que é uma cesárea, o que é um parto normal, o que é um parto natural, entenda o que é um parto humanizado, o que você espera da chegada do seu filho e o que você tá preparada também para receber, porque tudo é uma troca. Não é só a cesárea que tem a sua troca, o parto normal tem a sua troca e o parto natural também. Então você tem ali a sua participação, sua contrapartida, você tem que entender o que você está disposta, o que você é capaz de passar. Essa é uma decisão que só cabe a você, não cabe qualquer outra pessoa, não cabe nenhum olhar de julgamento em cima daquilo que você decidiu. Mas saiba que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, os prós e os contras, a gente pode dizer assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!